Oi pessoal, espero que vocês estejam bem nessa véspera de carnaval. Eu resolvi gravar esse videozinho introdutório a essa entrevista que vocês vão assistir daqui a pouco para dar duas notícias, dois recados. O primeiro deles é que ainda tá rolando o sorteio de R$300, esse cupomzinho aqui ó, da Amazon. R$300 para gastar como quiser lá no site da Amazon, mas a gente só vai fazer o sorteio quando o canal bater 300 mil inscritos. E estamos chegando bem perto, então indique o canal para os amigos, inscreva-se você também, caso você não estiver inscrito. E outro recado é que eu tô fazendo uma experiência, eu vou colocar essa entrevista no Spotify. Então eu vou criar um podcast lá do Spotify chamado Ler Antes de Morrer. E como essa entrevista ficou comprida e eu sei que muitas pessoas gostam de ouvir podcast quando estão no trânsito, quando estão fazendo outras coisas, como lavando a louça, então eu vou criar essa possibilidade e se der certo, aí eu coloco outras entrevistas, posso colocar resenhas também, vamos ver se vai funcionar. É a minha primeira tentativa, então por favor me perdoem se eu não tiver feito tudo certinho, tá bom? Mas agora assistam a entrevista que eu fiz com o Felipe Sali, que ficou muito legal, uma das conversas mais gostosas que eu tive recentemente. Beijos! Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo. Eu tô aqui com um convidado especial, recebendo pela primeira vez, você é o primeiro convidado que eu tô recebendo aqui no cenário novo. Ah, que maravilha. As outras collabs que eu fiz, eu que fui para outros lugares e tal. Entendo. Você está sendo o primeiro a usar esse espaço. É legal, não é? Muito. E quem tá do meu lado é o Felipe Sali, que é booktuber, mas acima de tudo você é escritor, né? Como você se identifica quando perguntam o que você faz da vida? Eu falo que sou escritor, primeiro, assim. Antes eu falava que era jornalista, aí agora eu já consigo me identificar como autor sem me sentir culpado, assim. Também porque você tá trabalhando ainda como jornalista ou tá só dedicado a ser escritor? Eventualmente eu faço algumas coisas, mas eu sou um escritor agora. Melhorou, porque agora no hotel eu escrevo autor, é rápido escrever. Não, e é muito chique, né? Falar autor dá um luxo, dá um lustro maior do que falar jornalista. Pois é, as pessoas me respeitam mais agora. É bom, não é muito difícil, né? Melhorar da situação de jornalista para qualquer outra coisa já dá mais dignidade para a pessoa, né? E, bom, você tá lançando um livro novo. Quantos livros você já tem publicados? Então, eu sou um cara que, você sabe, eu sou da internet. Eu publico muito na internet. Então, no Wattpad, Amazon, eu tenho 12 livros no total. A sua história passa pelo Wattpad? Sim. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Porque eu sempre quis ser um escritor, desde criança. E aí, quando eu tinha, sei lá, meus 17 anos, eu achei que eu tinha o livro pronto para ser publicado. E aí eu mandava para as editoras e eram muitas negativas, muitos nãos. Trajetória normal. Até que chegou um momento que eu desisti praticamente. Falei, cara, eu não consigo chegar numa editora. Eu morava em Praia Grande ainda, o universo das editoras era uma coisa muito distante. Aí ficava enviando e-mails que ninguém pediu. Tinha isso. E aí Você chegou a mandar originais? Mandei, encontrava tipo o endereço da editora, o CEP. Eu mandava, imprimia, enviava o original. Não, e é uma grana, né? Pra mandar e tal. Nossa, não, e eles nem liam às vezes, porque não dá pra ler. Hoje eu sei que eles recebem uma pilha assim de original. Eles recebem um quarto seu aqui todo dia. Assim. Não, se a gente recebe, agora que você tá com o seu canal no YouTube, né? Eu tenho certeza que assim como eu, você também recebe muita coisa. Sim. Autor independente, buscando divulgação. E por mais que a gente queira dar espaço, às vezes não dá pra dar conta, né? Mesma coisa com a editora, que são poucos profissionais lá, tipo, as editoras são pequenas, por incrível que pareça. As maiores, assim, pouca gente tá trabalhando dentro, é muito louco. E eles não conseguem ler tudo aquilo, aí eu recebi as negativas e tal, não respondiam. Até que me falaram, a Babi Dewitt me falou, existe o Wattpad, a Babi Dewitt é uma escritora. Tá. Desculpa, é uma autora muito boa também. Bom, vou colocar a foto dela aqui. Essa moça linda, né? É ela. Aí ela me falou, existe o Wattpad, não pagam nada, mas pelo menos alguém pode ler o seu livro. Você coloca na internet, é tipo um YouTube de textos. E aí eu coloquei lá. E começou a aparecer E aí a magia aconteceu. Começou a aparecer leitores. Eu que tava tentando ser lido há tanto tempo, do nada começou a gente me ler e comentar as coisas. Aí fiquei maluco com aquilo, comecei a escrever todo dia e responder todos os comentários. Aí fiquei fazendo outros livros pra lá.
E aí a imprensa começou a notar aquilo, né? Começou tipo, oh, como assim esse cara tem todos os seguidores no Wattpad, as pessoas estão lendo de graça e tal. Aí começou a sair matérias na imprensa. E aí foi quando os editores começaram a entrar em contato de volta. Aí eles que te procuraram. Deu aquele sentimento de não me quis quando eu era assim e agora me quer. Deu esse sentimento? Foi bonito, assim. Eu falo pra eles, você me recusou uns anos atrás. Eu lembro de você. Você disse não. Eu lembro. Você disse que eu não tinha talento. Parece que o jogo virou. Parece que o jogo virou. A minha atual agente tinha recusado um livro anos atrás. Que coisa. A gente já até conversou sobre isso. É por isso, isso ensina uma coisa sobre a vida, né? Parece papo de autoajuda, né? Mas a gente não pode acreditar nos nãos, porque às vezes as pessoas nos conhecem há tão pouco tempo que elas não têm capacidade de saber se a gente tem talento ou não, Exato. se a gente pode ir longe ou não. E então, por segurança, ela vai dizer, não vou trabalhar com você agora. Mas a gente não tem que tomar isso como uma sentença de fracasso, né? Pois é, o não é uma coisa que você vai receber o tempo todo, mesmo depois que você começar a trabalhar e começar a ver as coisas dando certo. Você sabe, né? Você está construindo um canal que é um sucesso já, mas sempre surge um não ali, um não aqui, de alguns projetos que a gente tenta fazer. E aí, o não, ele é o não para aquele momento. A gente já aprende a lidar com o não depois que já conseguiu as nossas vitórias, né? Você entende que o não daquele momento, que se tu continuar tentando, um dia chega um momento... Uma hora vai dar certo de alguma forma. Eu tive uma experiência um pouquinho parecida, porque eu queria ser repórter, eu não queria ser escritora como você, mas eu também ouvi nãos. Né? Eu tentava mostrar, olha, eu já gravei isso, já gravei aquilo, e recebia assim, não era nem não, era ignorar, sabe? Era sonoros vazios e silêncios. E aquilo abalava bastante, a gente chegava a sentir que, nossa, vai ver, eu não levo jeito, né? E não que hoje eu receba convites para ser repórter, isso não acontece, mas o fato de eu estar trabalhando no YouTube e ter construído alguma coisa no YouTube muda completamente a percepção que as pessoas têm do que eu sou capaz de fazer. Então, já recebi convite para coisas muito loucas, para escrever, inclusive, e eu fico, caramba, olha só, as pessoas estão acreditando no meu potencial, né? Então, as coisas mudam quando a gente tem a chance de mostrar o que a gente sabe fazer. Você foi fazer por conta própria, não esperou o sim também. Mas você já parou para pensar? Eu penso muito nisso. Por exemplo, você recebeu os nãos como jornalista e você encontrou uma maneira e essa maneira foi melhor do que se tu tivesse sido jornalista. Sem dúvida. Eu também, tipo, o Wattpad, se eu tivesse publicado para uma editora naquele momento, provavelmente não teria acontecido tudo o que aconteceu comigo, porque só foi possível graças à internet. Porque a publicação é só a primeira conquista, depois tem a dificuldade de ser lido. Ser lido, que é mais difícil. Eu acho que é mais difícil até do que ser publicado. Com certeza. Depois tem a dificuldade de escrever o segundo livro que vai dar certo. É complicadíssimo. Você trouxe alguns exemplos, eu acho que esse daqui, eu vou deixar para você mostrar, é o seu bebezinho, né? É o carro-chefe, é o meu filho, é o Mais Leve que o Ar. Edição linda, eu sempre lembro dessa edição como umas coisas mais criativas. Ó, mostra como é que é dentro. Lá. É um livro de fantasia que se passa em um reino e aqui, ó, a capa ela abre e aí dá pra ter uma visão assim do alto. É um mapa da cidade, né? É um mapa da cidade. E essa ilustração foi feita com base no seu texto mesmo? O leitor vai reconhecer lugares? Exato, assim, eu fiz um manual com a ilustradora, nós fomos trabalhando juntos. E aí, tudo aqui faz parte da história. Quando você termina de ler, você reconhece as ruas, as casas. Que barato. As casas que têm o teto um pouco mais escurinho são as mais importantes dentro da história, assim. E aí teve até umas coisas, assim, que o mapa influenciou o livro. Porque tinha uns trajetos que ela falava, não, mas se a pessoa tá vendo isso daquela casa, tá vendo o castelo daquela casa, então tem que estar aqui. Aí eu mudei. Aí você teve que mudar o texto. Sim, foi sensacional. Foi um trabalho conjunto. E é isso que é gostoso, né? Quando a gente lê livro de fantasia que tem mapa, a gente quer acompanhar a história, olhar. É muito legal isso na fantasia. A fantasia é muito bacana você começar um mundo do zero, assim. Eu escrevo, é uma fantasia, mas é mais uma história de amor do que um Tolkien e tal. Mas é Não legal. É uma fantasia medieval aos moldes de Senhor dos Anéis. E fantasia o pessoal sempre lembra das referências, lógico, dos melhores livros de fantasia, que é esse medieval, essas guerras e tal. E Mais Leve que o Ar é uma história de amor, mas mesmo assim eu fiz aquilo de
criar o universo do zero. E é tão da hora. É mesmo? É muito incrível. Eu acho que... Quem foi que eu li? Eu não sei se foi o Martin ou algum desses autores de fantasia muito famosos dizendo que é um parque de diversões da imaginação. Você pode fazer o que você quiser. Exato. A fantasia é muito sensacional. Não, e quando você começa a escrever com base nas regras que você criou. Nossa, E isso é muito importante. Quando você cria as regras do seu mundo ficcional, você tem que obedecê-las, né? Exato. E assim... E é muito difícil. O Martin, você sabe, né? Que ele tem um grupo de leitores que ajudam ele a pegar... os fãs, né? Os fãs. Aqueles pentelhos, Ele né? tem tipo um portal lá que ele fala com as pessoas e tal. E meus leitores também pegam as coisas. Aí eu vou corrigindo já com eles e tal. Eu sempre imaginava a Rowling. Eu pensava, são tantos detalhes, tantos personagens, tantas sub-histórias e tantas simbologias para os 7 livros do Harry Potter. Eu ficava imaginando, quando eu era criança, que ela tinha um mural gigante com coisas que ela espetava e setinhas que ela ficava ligando para não se perder. Eu tenho um mural gigante. Você tem um mural? Casa, assim, eu imaginava isso quando eu era pequena. Eu falei, ela tem que ter isso desenhado em algum lugar para não se perder. Muitos autores fazem um mural gigante, assim. Eu faço com post-it. Eu vou colando na parede da minha casa e vira uma coisa de maluco, assim. Eu não faço as linhas conectando, mas tem uma lógica lá pra mim, quando tô escrevendo a história. Até pra subtrama, o que acontece aonde, só de olhar ali, você transpôs a sua imaginação para uma coisa física e você consegue imaginar interações novas. É a escaleta que você chama. Ah, nossa, eu não sabia disso. Coisas de escritores. Nome técnico, assim. Como você é escritor, e você está lançando também mais um livro, o Realidade Alternativa, fala um pouquinho sobre esse antes da gente começar o nosso quiz. Bom, existe uma revista muito bacana chamada Super Interessante. E a última sessão da Super Interessante é dedicada à ficção, que é a Realidade Alternativa. Eles convidam autores para poder escrever contos para lá, que são publicados mensalmente na revista. E aí eles fizeram essa coletânea, que são os melhores contos que foram publicados ao longo da Super Interessante. E aí eu tô aqui, e eu tô acompanhado de um monte de gente bacana, assim. Tem o Luiz Rufato. Que barato. Cara, muita gente bacana. Andréa Nunes, o Bruno Crispim, o Samir Machado de Machado, que é o melhor o da Tupinilândia, né? Tupinilândia, que é um... Ele tá aqui, ó. Tupinilândia. Você leu Tupinilândia? Ainda não li. Cara, é muito livro que chega muito pra livro. mim, né? Mas essa é uma proposta muito legal, né? Que é um parque de diversões na Amazônia. Ele é um gêniozinho, assim, é muito louco. Eu ainda preciso... Ai, já me falam de claro. muita gente. Mas Valete. é muito legal essa tradição de publicar contos em revistas, em periódicos. É uma tradição super antiga. Você vai ver tantos autores super canônicos publicaram em revistas, em jornais. E é assim que você vai construindo, né? Aquela bagagem pra escrever. No Wattpad, todos os meus livros eu posto um capítulo por semana. Eu vou postando ao longo. É o folhetim, né? Então é isso, eu ia falar disso, porque a pessoa falou, cara, você sabe que existia isso, era o folhetim, né? Sim, Machado de Assis publicava assim. Exato. José de Alencar, tantos outros. É tipo o mesmo formato, só que no mundo Porque diferente. antigamente também, acho que antigamente era até mais difícil publicar um Muito livro. mais, Então era mais fácil, mesmo para um autor consagrado, ir publicando capítulos, uma vez por semana num jornal. Sim. E depois, dependendo do sucesso, ele consegue convencer um editor a publicar em forma de livro. Mesmo autores super consagrados faziam assim. Exato. Então você vê, não é má vontade das editoras, é que custa dinheiro, né? É difícil. Tem que ter garantia de retorno, né? Depois que eu conheci melhor, cara, é um mundo assim... Quem tá trabalhando com livro, editor, dono de editora, é por amor. Eu também acho que deve ser muito difícil ganhar dinheiro. Ninguém Tirando tá lá com aqueles dinheiro. que publicam os best-sellers da autoajuda, religiosos. É um filão que vende muito. É verdade. Mas a editora que se dedica ao livro literário tem que ter uma coisa de amor, né? De missão, porque dinheiro mesmo dificilmente vai ganhar, né? Eu vejo muito profissional que fala assim, eu fiz aqui a editora pra publicar isso e eu vou publicar esse best-seller aqui de autoajuda pra poder financiar. E aí, Com o dinheiro que vier, eu publico os autores que eu realmente quero publicar. Acontece muito isso também. Eu imagino. Mas na verdade é assim, né? Eu acho que toda editora deve pensar, bom, a gente tem que ter pelo menos uns 2, 3 sucessos no ano pra garantir as contas pagas, os salários pagos, Isso. o aluguel, os impostos. É o livro âncora. Isso, e aí depois a gente vê o que a gente faz com o excedente pra poder trabalhar em paz. Né? Até porque os livros que vendem muito também, alguns são incríveis também. Sim, nem todos são. Eu autores sou maravilhosos. muito crítica daquela ideia de que livro best-seller é necessariamente ruim. Eu também. Eu acho isso uma grande de uma bobagem.
Tem muitos livros que a gente lê hoje e admira e que foram best-sellers no passado. Então, exato. Isso não significa nada. E eu acho que é legal, o autor que consegue se comunicar com o maior número de pessoas possível. É um talento tão impressionante que é uma arrogância e até um certo despeito você desprezar um autor que ele é comercial e eu sim sou uma artista, então só eu é que sei criar arte, né, literária. Bom, como você é escritor, e eu estava recentemente lendo esse livrinho aqui, os mais antigos vão reconhecer a coleção do Para Gostar de Ler. Eu tenho uma lembrança de, na minha escola, quando eu estava na primeira, segunda série, a biblioteca tinha toda a coleçãozinha de lombada preta. E eu lembro, eu sempre gostei muito de ir na biblioteca da escola e eu lembro de ler muitos desses livrinhos. Ok. Isso quando eu tinha uns 7, 8 anos. Aí, quando eu fiquei mais velha, tudo eu encontrei em sebos, tudo e fui comprando. Isso aqui eu acho que nem se edita mais. Mas quando a gente vai ver, só tem peso pesado aqui. Paulo Mendes Campos, o Rubem Braga, o Drummond, o Fernando Sabino. É uma coleção de peso mesmo. E eu tava outro dia lendo os contos, que na verdade são crônicas, e eu vi que no comecinho tem um quiz. Tem perguntas para os escritores. Perguntas elaboradas pelos próprios editores da Ática, né? E eu vou fazer essas perguntas para você. Para você contar um pouquinho, para você contar um pouquinho do que é ser escritor. Se depois você quiser comparar com as respostas deles, fique à vontade. Eu quero comparar. Vamos lá. Por que você escolheu ser escritor? Eu não sei se algum escritor sabe por que escolheu ser escritor, sabe? Eu lembro que eu era escritor antes de aprender a ler e escrever, porque eu queria desenhar as histórias em sequência lá no meu caderninho e tal. E aí, quando eu aprendi a escrever, eu comecei a fazer com falas, balões, que nem gibis. E um dia minha mãe falou, tem gente que trabalha com isso, sabia? Você, é mesmo? Eu falei, é isso, eu quero. E aí eu comecei, a professora perguntava, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser escritor. Desde sempre? Você nunca pensou em ser astronauta? Nunca. Profissões da infância. Uma vez eu lembro que eu achava que eu queria ser bombeiro, mas era porque eu tinha uma poesia muito boa sobre ser bombeiro. Que demais. Falei, então eu quero ser escritor mesmo. E aí meio que depois a vida adulta foi dando aqueles tapas, falando, não, escritor não é trabalho. Eu falei, não, jornalismo, porque trabalha com escrevendo também. Olha, eu acho que ultimamente está mais fácil viver como escritor do que como jornalista. Eu saí desse mundo. Foi chutado dele, né? Porque tem esse lado também. Ele trabalhava numa das revistas mais legais que eu conhecia, que era a revista Mundo Estranho, e que foi usurpada da minha vida. Até hoje eu não aceito isso. Eu comprava todos os meses. Eu tenho uma coleção. Ok. E aí, algumas eu vejo tantas vezes que eu sei quase de cor as coisas que tem. E ela fechou, né? Ela fechou. No Apocalipse da Abril. Foi um dia muito triste, assim. Pra mim também foi, mas eu acho que pra vocês não, mas, foi assim, ainda pior. Não, depois te conto a história de como eu entrei na revista, que foi uma coisa de maluco também. Foi eu mandando e-mail pro editor. Assunto para outro vídeo. Até o dia que ele aceitou. Que foi barato. Absurdo. Assunto para outro vídeo. Vamos lá, próxima pergunta. Em que você se baseia na hora de escrever as suas histórias? Primeiro, eu penso muito nos meus medos e nas coisas que me dão angústia e tal. E aí eu consigo trabalhar elas. Aí eu tento pensar sobre elas. E aí quando eu penso sobre elas nos personagens, faz mais sentido. E então limpa um pouco essas coisas ruins e tal. Então é uma forma de terapia pra você? É uma terapia. Só que às vezes é uma terapia que falha, né? Porque às vezes, dependendo do livro, eu fico mais triste quando termino sobre esse assunto. Mas é muito também sobre as pessoas que eu conheço, as conversas que eu tenho. Eu vou lembrando das pessoas e criando os personagens nisso também, assim. Você é o tipo da pessoa que fica observando tipos no ônibus e tomando nota, ou você guarda tudo na cabeça? Eu faço literalmente isso de tomar nota no ônibus. Uma vez eu tava no ônibus e uma menina tava muito triste porque ela tava chorando que o namorado terminou com ela e a amiga dela tava consolando ela. E a amiga dela falou, não, fica tranquila, é melhor um final trágico do que uma tragédia sem fim. Aí eu anotei isso. Que tá frase sensacional! Tá no meu livro. E aí vão dizer, nossa, mas é um poeta, né? Pois é, foi uma guria do ônibus lá. Você plagiou a genialidade da menina. Se você pega o ônibus pra Pinheiros... Quem sabe você vai ver a sua frase no livro de Felipe Salli. Se você não fosse escritor, o que você desejaria ser? Acho que jornalista, porque... O que mais se aproxima? Eu gosto muito de marketing também, publicidade, essas coisas. Eu estudo bastante isso.
Mas seria um pouco roubar no jogo se eu dissesse que eu queria ser roteirista, né? Mas eu gostaria de ser também. Então seria sempre trabalhando com palavras e com pessoas. Comunicação de Comunicação no geral. Só não vire advogado, tá? Jamais. Trabalha com palavras, mas é um saco. Advogada falando. Pois é, eu tenho lugar de fala. Na escola você era um bom aluno? Não. Eu era um excelente aluno de português e redação, e de resto não, assim. Mas os professores sabiam, o história eu era bom também, mas os professores sabiam, assim, que eu era só distraído. Aí eles não, Felipe, presta atenção aqui, por favor, tal. Você não era aquele aluno pentelho, que fazia bagunça, era da turma do fundão? Não era, eu ficava lá na minha, e aí eu me distraía assim, o professor tá falando, eu ficava assim, olhando pro teto. E aí, e português, e matemática também, física, essas coisas, eu nunca aprendi. Eu não sei fazer uma regra de 3. Mas eu aprendi na hora de ficar fazendo conversão, essas coisas, conversão. Quando a gente começa a trabalhar no YouTube, a gente recebe em dólar, aí recebe $10, uma fortuna, aí você pensa, quanto será que é isso em real? Aí você aprende. Olha isso. É uma fortuna que o YouTube paga pra gente. Quando você estava na escola, você já escrevia melhor que os seus colegas? Os colegas falavam que sim, mas não sei. Eu tinha já aquela coisa de saber convencer a pessoa a terminar de ler o texto, sabe? Fazer aquele suspense, fazer aquela coisa. Mas assim, tipo, tinha amigo meu que tinha uma ortografia melhor. Então, isso que eu queria te perguntar. Fez diferença ter estudado gramática, ter sido um aluno CDF em português? Para você fez diferença? Você acredita que são habilidades diferentes? Ser um bom gramático, um aluno bem CDF na escola e depois saber escrever bem, um texto envolvente? Você saber a gramática, a ortografia, todas as regras de cabeça não garante nada. Mas eu acho que o escritor tem que tentar aprender o máximo possível disso. Eu sei que a gente erra, cara. Tem 2, 3 revisões num livro comum. E às vezes você pega o erro assim. Até porque seu texto vicia, você tá pensando em outras coisas quando tá escrevendo, não tá prestando tanta atenção naquilo. Mas você saber essas coisas não garante nada, assim. Você fica uma excelente pessoa que sabe todas as regras, não escreve nada. Mas eu acho que você aprende mais quando você tem que conversar com pessoas e fazer discursos, oratória. Aí você captar a atenção das pessoas, contar uma história, ver se a pessoa deu risada ou não. Aí você aprende mais do que nas aulas de português. Entendi. A argumentação, a persuasão. Como você vai começar contando aquilo, que palavras você vai escolher para... Qual é o melhor jeito de começar a contar uma história, ou como encerrar. Exato, esse tipo de coisa assim que faz a maior diferença. E você costuma ler livros, por exemplo, agora você está lendo um livro da... Eu guardei. Guardou. Mas ele está lendo um livro de suspense. Se chama Pequenos Incêndios por Toda Parte. Da Celeste NG, né? Eu não sei como se lê. Eu também não sei. Nige. Ela é asiática, não sei se tu sabe a pronúncia aí. Eu não sei, eu não sei nem se tem pronúncia. Okay. Mas quando você está lendo um livro, você toma notas das estratégias que os escritores estão usando, pensando, posso fazer isso, Você lê como um autor ou você lê como um leitor? Eu li como autor até perceber que eu estava perdendo o prazer em ler porque eu estava trabalhando enquanto eu lia. E aí agora eu estou tentando desencanar disso. Eu consigo pegar algumas coisas, falar, eu sei que você fez aqui, eu sei que vai acontecer por causa da técnica que você está usando aqui, então eu sei como vai terminar essa história, esse tipo de coisa. Mas eu estou tentando parar de fazer isso. Acontece às vezes de eu falar, eu estou tentando fazer um estilo e aí alguém me fala, tal autor faz isso muito bem. Aí eu vou lá para ver como ele fez aquilo. E só de ler você já interioriza um pouquinho daquela técnica que ele usa? Você não tem isso? Mesmo sem racionalizar, depois de ler uma história envolvente, na hora de escrever, você não tá ali ainda meio contaminado por aquela escrita? Quando eu tô na parte final de terminar de escrever o livro, que é aquela parte que eu tô mais intenso e imerso na história, eu não leio. Porque eu começo a escrever como autor. Às vezes que eu passo a ler muito o autor, tava lendo muito Helena Ferrante, eu fiz maratona de Helena Ferrante. Nossa, aí meu livro, as últimas páginas começaram a virar Helena Ferrante, sabe? E o meu estilo tava totalmente diferente antes. Aí eu apaguei tudo aquilo, eu fiquei sem ler um tempo. Porque todo livro que me marca eu começo a escrever um pouco. Sim, você começa a repetir, né? Mas é por isso que é importante o escritor, quando ele quer ser, eu sou um autor, ele vai ter que encontrar o estilo dele. Sim, isso eu imagino que seja muito difícil, descobrir qual é a sua voz narrativa. Como que você conta histórias de um jeito só seu. Exato. Isso deve ser muito difícil. Deve ser tentativa e erro, né? Sim, quando você começa a escrever, você está copiando alguém.
Imagino. Eu li o primeiro livro do Jorge Amado. E a princípio não parece que é o Jorge Amado escrevendo. Ele escreveu com 18 anos. Sim. Parece provavelmente alguém que o Jorge Amado estava lendo. Mas de vez em quando você vê, olha só quem tá aqui. É o Jorge Amado que eu conheço. Né? Assim. Mas ele foi... Nem um autor super consagrado acertou de primeira, vai. Se encontrou de primeira. Você vai amadurecendo aquilo, aí você relê, né, muita coisa que você escreveu e tal. É muito, muito maluco, assim, quando você vê... Mas quando você encontra a sua voz narrativa, você meio que não pode ficar soltando ela. Ela vai amadurecer mesmo, só que se tu escreve uma coisa completamente diferente, você aliena os seus leitores, e isso é perigoso também. E tem uma certa... amarra que você sente depois de um livro de sucesso como Mais Leve que o Ar, você se sente meio amarrado, não, agora eu só tenho que escrever fantasia jovem, porque senão vão estranhar, meu público não vai gostar. Você sente um pouquinho isso? Eu sinto um pouco, assim. Quando eu tenho 2 histórias pra escrever e uma delas tem uma história de amor no meio e outra não, eu sempre vou tender. Até porque, como eu sou um autor que vive disso, meu livro vai ter que vender. E aí, se eu ficar experimentando umas coisas que dá errado uma hora, aí como é que eu vou pagar o aluguel, né? Vou ter que falar pro cara, não, cara, desculpa que eu tentei uma voz narrativa diferente. Eu tava tentando ir por outro caminho. Me dá mais um ano pra eu publicar meu próximo livro e aí eu acerto com você, né? Na internet eu experimento muito. Que é de graça, publico lá de qualquer jeito e tal, eu tenho muito experimento. Assim, mas você não tem medo, assim, de gente... Publiquei uma coisa ali e depois aquilo vai ficar pro meu registro, né? E depois eu vou ficar envergonhado. Tem isso. Eu já superei de tanta coisa que eu passo vergonha do que escrever. Que tá publicado lá. Eu apago e não adianta, que não continua aparecendo. As pessoas... Sim. Tá lá é como lugar. um tweet. É muito mal maluco comparando, isso. né? Um tweet de 10 anos antes não é mais você. Às vezes você fala uma imensa bobagem. Com certeza. E você tenta apagar, mas se alguém guardou, guardou, né? É uma maluquice isso, cara. Mas fazer o quê? Mas é o mundo de hoje, né? É o mundo de hoje. Eu escrevo mais coisa, minha ideia é enterrar as coisas ruins, escrevendo um monte de coisa boa em cima. E o seu público, você vai cultivando ele. Agora, no mundo das editoras, né? No mundo físico, ou você vai ainda construindo o seu público, principalmente na internet? Onde que o leitor vai te descobrir? Vai ser olhando na livraria e achando, ou vai ser na internet? Eu duvido que eu tenha um leitor que me conheceu na livraria. É exclusivamente na internet. O livro Mais Leve que o Ar, ele tá na internet de graça. Inteirinho inteiro. Essa aqui é uma versão que eu trabalhei com o editor, ele tá um pouco melhor, mas ele tá do começo ao fim na internet. E aí no último capítulo tem o link pra compra do livro. E é o lugar onde eu mais vendo. A pessoa termina de ler o livro de graça na internet e fala onde eu compro. Não, mas não pode ser. Será que a pessoa terminou de ler e compra? Terminou de ler. A pessoa, nossa, adorei essa história. E quando não vê o link, a pessoa fala, nossa, adorei essa história. Onde eu compro agora? Porque a pessoa quer guardar. Quer guardar, quer, sei lá, quer tocar aquilo, fazer parte daquela coisa. Tem um pouco isso, né, do toque, né? Eu tenho um pouco. Eu gosto de livros digitais, mas quando o livro me desperta carinho de verdade, eu quero pegar. Eu tenho um toque, eu quero dar um abraço nele. Guardar, deixar lá, faz parte do que a gente ter um livro, olhar, acariciar a página, sentir o cheirinho dele, é um jeito de fazer um carinho no livro, né? E é engraçado que quando você lê, não sei se você teve experiência já, de ler o livro internet, e-book, e reler ele em papel. Não. Não eu já fiz, eu não cheguei a fazer isso porque, né, dinheiro não nasce em árvore, mas acabei de ler um livro online, e aí eu pensava, eu queria ter esse livro físico. Mas ao contrário dos seus leitores, eu não comprei. Porque, gente, eu já li, né? Pra que ter um livro que eu, né? E até porque eu tenho um monte de coisa aqui que eu não consigo ler, né? De tanto, né, que chega. Então eu me controlo. Mas eu sinto essa vontade. Eu já fiz isso mais de uma vez e não é o mesmo livro. A forma de você... A maneira onde você lê ele, o meio em que você consome, muda o livro pra você. A interação, né? É incrível. E aí é meio como você vê um filme no cinema, ver um filme no celular, na sua casa. É outra coisa. É outra experiência. Diferente. Então faz sentido mesmo você ter essa experiência em 2 lugares. Faz sentido. Acho que agora eu vou ser obrigada a comprar livros. Compra livro! Digitais, que eu li. Bom, deixa eu voltar aqui para as perguntinhas que eu fugi. Você escreve de novo, corrige muito os seus trabalhos? Bastante. A gente tem uma piada entre os escritores que é, o escritor nunca termina o seu livro, ele desiste dele. Porque a gente tá mexendo nele até a hora que fala, não, chega, publica ele. Vai embora. Eu revisito, assim, um texto, eu acho que incontáveis vezes. Depois que eu revisito ele incontáveis vezes, depois tem a gente que vai pedir alteração, e aí eu reescrevo coisas.
um agente literário, um editor, ele sugere muitas alterações? Como que é? Só gramaticalmente ou Não, ele fala, não, muda isso aqui, muda o fim desse capítulo, bota isso ali, tem essa... Não, de falar assim... Essas decisões editoriais. Tem, de falar... É quase um... Não sei se você sabe como funciona o cinema, que tem o produtor, que ele às vezes tá lá... O produtor é o cara que paga, né? É, o cara que paga. O cara que paga tem uma voz, né? Ele pode sugerir umas coisas. E o produtor, ele muda a coisa no filme também. Não importa o que o diretor queira. E o editor e o agente estão sempre também botando a mão, assim. E já aconteceu coisa de eu apagar personagem. Falei, esse personagem não é legal. Eu falei, é legal. Não é por causa disso, disso, disso. Eu falei, não é. Aí apaguei o personagem do livro, assim. Ou bota não pode se apegar, né? Não. O autor que fala, não, essa aqui é a minha arte... Tá pronto. Ninguém mexe. Normalmente escreve livros chatos, né? Exato. É verdade. Não é? É verdade. Não, o livro ele é um trabalho colaborativo, por incrível que pareça. Aí tem a gente que ela mexe muito, muito. Depois tem a preparadora de texto, que ela não mexe na história, mas mexe no texto, na escolha de palavras e tal. Depois tem o editor, que também mexe na história. Mas nunca aconteceu de você ver o trabalho finalizado e pensar, não foi o livro que eu escrevi? Não, não. Até porque eles nunca me forçam a fazer nada. É um diálogo. É uma negociação. É uma negociação, às vezes é uma briga, tudo bem. Mas o Mais Leve que o Ar, por exemplo, ele foi o livro que mais teve isso. O livro tem cenas inteiras aqui que eu não tinha escrito antes, tem personagem que mudou completamente e tal. E ele ficou muito melhor. Então você já nem lembra mais. Fica, como era antes. Não, e que bom que ficou melhor. Se ficou melhor, então tá Sucesso, maravilhoso, né? O melhor da editora é trabalhar com pessoas talentosas. É incrível. Você... Não, essa aqui fala de futebol, acho que é muito chato. Tem umas perguntas... ideia do que... Pois é. Vamos ver. Além de escrever, o que mais você gosta de fazer? Eu gosto de gravar vídeos para o meu canal, a Sally TV. Que você pode se inscrever, tem um link aqui na descrição do vídeo. É, não ia pôr, né? Mas agora que ele falou, eu sou obrigada. Não, é claro que eu ia. Não, eu tenho um canal que eu falo sobre livros no YouTube, que é a Sally TV, que tá começando. Eu quero começar a fazer podcast e tudo. Eu gosto de criar coisas diferentes, então tentar fazer curta-metragem. Eu gosto de Instagram, de ficar fazendo stories, twittar. Você coisas. É um millennial que passa o tempo todo nas redes sociais. Exato, tipo, o livro é uma maneira de contar histórias, mas tem 1 milhão de maneiras de contar histórias. Eu quero contar em todas elas. Já pensou em escrever roteiros para cinema e tal? Tá nos planos. Tem uma... Televisão. Tá nos planos também. Tô tentando fazer umas coisas aí. Tomara que dê certo. Tem muita diferença entre escrever para essa mídia, livro, e escrever para internet? Também é livro, mas é outra mídia. Ou tentar escrever um roteiro. Ou você tá sendo você o tempo todo. Não, você reaprende do zero. Mesmo que a história que você escreva seja boa e a ideia tá boa na sua cabeça, na hora de transpor ela para um filme, ela pode não funcionar. Ela pode funcionar num livro e não funcionar num filme. E a maneira como você conta aquilo muda. E tem até o técnico do texto muda, assim, a forma como você expõe as coisas. Então você reaprende do zero. E às vezes tem autores que são excelentes roteiristas e autores que não são excelentes roteiristas. J.K. Rowling tá tentando escrever roteiro aí. Então, sabe que eu não quis ler, né? Nem o roteiro do Animais Fantásticos e do Grindelwald. E tem o da peça de teatro, Tem né? da peça de teatro também. Esse eu não quis ler porque eu prometi pra mim mesma que algum dia na vida eu tenho que ver essa peça. Eu não quero ler a peça antes. Nem que eu tenho que esperar essa maldição chegar no Brasil. Eu sei que ela já foi pra Broadway. No começo era só na Inglaterra, agora tá na Broadway. Quem sabe daqui uns 15 anos chega no Brasil e aí eu quero me surpreender, assim. Então eu não sei como ela é como roteirista, mas eu vi os filmes e achei Tá mais aprendendo pra ainda. lá do que pra cá, né? E todo mundo que vê a peça gosta e quem lê a peça não gosta. E por isso que eu não queria ler, porque, imagina, teatro, eu sei que muita gente vai discordar e eu acho que em alguns casos, como autores clássicos, tragédias, tudo bem, a gente tem que ler o texto e é isso lógico, aí. Inferno de Dante. Mas numa peça como Harry Potter tem efeitos especiais. Dizem, né, quem vai assistir a peça, aquilo é magia, né? Então eles têm efeitos especiais muito legais, tem cenografia, tem trilha sonora, tem a atuação, as interpretações, tem as pausas, tem... Eu acho que se eu ler o texto sem ver todos os outros elementos, eu não tô conhecendo a história muito bem. É como se eu estivesse tentando assistir um filme sem o áudio, ou só ouvir um filme, sabe? Exatamente isso. Então, por isso que eu não quero.
Não leia. Também não li. Não quis ler, né? Algum dia eu vou filmes. juntar dinheiro pra ir até Nova York pra assistir. Eu vou ficar de olho no Groupon. Quem sabe. Bom, pra finalizar, eu quero que você dê uma dica de leitura. Me fala assim, eu sei que você deve ter várias ideias, vários livros importantes na sua vida, mas eu quero que você indique uma leitura que foi importante pra você, que recentemente, inclusive, eu publiquei um vídeo chamado Livros que Formaram Quem Eu Sou. Então, dá uma dica aí de um livro que formou o Felipe Salle, que é uma pessoa em transformação, mas que ajudou a formar quem você é. Nossa, muita coisa, é muito difícil. Tenta falar um só. No máximo 2. Tá, vou falar O Demônio da Meia-Noite, do Galdino, que é um livro sobre adolescência. E eu li quando eu era adolescente, e a primeira vez que eu... Vou colocar aqui. Foi a primeira vez que eu entendi que alguém poderia falar sobre mim, sabe? Porque antes eu tava lendo livros que falavam sobre outras realidades. E isso virou uma obsessão da minha escrita. Eu tento falar sobre a realidade de pessoas específicas, assim, que não estão sendo retratadas normalmente e tal. E aí ficou muito, muito marcado em mim. E eu consegui falar com esse cara no Facebook outro dia. Que eu chorei barato. muito. Foi maravilhoso. Ele é brasileiro? Eu não conheço esse autor. Brasileiro. Que legal. E a Helena Ferrante também, porque é rainha. Demais, Qualquer né? coisa dela. Eu li só o primeiro da série napolitana, porque eu não consegui ainda ler os demais. Como assim? Porque eu faço resenha. E se eu leio o 2, o 3, o 4, e eu for fazer um vídeo, muita gente não vai assistir porque não viu o primeiro, sabe? Eu já tentei fazer vídeos sobre séries de livros, e conforme eu vou avançando na série, menos gente vê. Você só tá lendo que você faz resenha. Porque eu não tenho tempo e essas que coisas. Drama. Sim. Mas daí dela, como eu adorei, eu fui ler o Dias de Abandono, eu fui ler a Filha Perdida, eu fui ler os outros. E aí eu... Filha Perdida é continuação. Não, então... É da série napolitana. Qual é? Tá aqui, ó. A Filha Perdida não, ó. É que ela repete temas, né? Olha aí, verdade. Olha aqui, ó. Alguns temas que aparecem nesses romances curtos voltam na série napolitana. Entendi. Mais sofisticados. A Filha Perdida, tem a história da Filha Perdida, que é um dos 4, né? Isso. Eu sei também, apesar de eu não ter lido a série inteira, que ela fala de abandono. Muito. E ela escreve muito sobre abandono. Então, a Helena Ferrante repete temas de várias formas. Inclusive, ela tem um livro infantil que fala sobre uma menina que pede uma boneca na praia, sabe? Que é um tema que vai se repetindo. Enfim, Helena Ferrante é demais. Maravilhosa, cara. Que pessoa incrível. Então é isso. Conheçam o canal do Felipe Salle, que é a Salle TV. Por favor. E também vai ter vídeo comigo lá no canal dele, que eu espero que vocês assistam. Beijos, obrigado Adorei. por ter vindo. Muito obrigado. Imagina. Tchau, tchau, gente. Tchau.